Depois da Argentina, agora é o Irã que pede adesão aos BRICS. Ou seja, mais um país que possivelmente, inclusive a comando da China, pedido da China, vai pertencer à aliança. Kaliningrado, embora tenha sofrido pressão da Alemanha para a França para retirar sanções, a Lituânia ainda não retirou essas sanções. Medvedev ameaçou novamente a Lituânia, e inclusive ataques cibernéticos já aconteceram contra o país. Hoje foi dia de reunião do G7, das 7 economias mais desenvolvidas do mundo, inclusive com a participação do Zelensky. Pediu um basta, um limite, uma data final para acabar com esse conflito, e outras coisas importantes, elas também foram comentadas. Não dá para esquecer que hoje também a gente teve um pedido uma negociação entre Rússia e Brasil, e a Rússia garantiu que vai mandar fertilizantes ao Brasil, ou seja, o Brasil, ele está sabendo se aproveitar e poderia muito mais se aproveitar desse momento, vou explicar já para vocês como, de conflito, é egoísta? É, mas geopoliticamente falando, economicamente falando, desse conflito entre Rússia e Ucrânia, e hoje, infelizmente, tivemos um ataque russo a um shopping que, segundo a Ucrânia, tinha mais de 1.000 pessoas. Já temos dezenas de feridos e dezenas de mortos. Quais são as consequências desse ato? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Beleza? Link para o curso completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades. Baratinho, tá, galera? Você não vai se arrepender. Lista de exercício, contato comigo direto, professor, tal, bem interessante. E claro, se você quiser contribuir sendo membro aqui do canal, sensacional. Se não, só seu like, seu engajamento, já tá mais que ótimo também. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, ó. Bom, como eu citei para vocês, a gente teve um assunto bem importante hoje relacionado à possível entrada do Irã nos BRICS. Os BRICS, que principalmente a pedido da China, tá deixando de ser somente o grupo dos países emergentes para ser praticamente uma contraposição geopolítica ao G7. A Argentina, ela fez o pedido formal anteontem, se não me engano, né, Alberto Fernandes, uma declaração tal, e o Irã fez a mesma coisa hoje. Enalteceu novamente, né, que falou que 30% de toda a produção que existe no mundo, industrial, agrícola tal, vem dos BRICS, falou que 40% da população mundial está nos BRICS, convenhamos também, né, que Índia e China rouba um pouco, né? Esse número vai muito lá para cima. O Brasil também, né? É a 6ª maior população mundial, mas enfim, a China e a Índia que inflam muito esse número para cima. E falou também dos atributos do Irã. Não dá para esquecer que o Irã, ele é riquíssimo em petróleo, riquíssimo em gás natural, controla o Estreito de Hormuz, que é com certeza uma das passagens mais estratégicas do mundo, porque por ali passa mais ou menos 1/4 de todo o petróleo que é negociado no mundo, sai ali da região do Golfo Pérsico, e o Irã tem esse controle. Só que o Irã, ele deu a declaração meio que assim, sabe, favorável ao pensamento chinês sobre os BRICS. O Irã falou com todas as palavras ali, né, que se o Irã e outros países poderosos se juntarem, eles podem desafiar as políticas ocidentais e, inclusive, contrapor a nova ordem mundial. Ou seja, um novo modelo de pensamento, modelo, segundo eles, mais multipolar, com várias potências ao mesmo tempo e não liderada pelos países ocidentais. Mais uma vez, reforço, é uma contraposição à hegemonia dos países ocidentais, que sempre lideraram a OMC, a ONU, o G7, né, as reuniões sobre economia internacional. Então, hoje, a China está querendo angariar novos países para fazer uma resistência a esse movimento dos países desenvolvidos. Brasil, ele não é contra esse modelo, até porque a gente está tentando ingressar na OCDE, estamos tentando ingressar no acordo do Mercosul e União Europeia, e o Brasil ele vai ter que conseguir ser inteligente a ponto, diplomaticamente bom a ponto, de não desagradar os BRICS, mas ao mesmo tempo pertencer a essas organizações. A OCDE é um selinho azul, pô, o Brasil vai receber mais investimento se entrar para a OCDE. O acordo do Mercosul e União Europeia, se bem negociado, né, se eles colocarem muito sobretaxa em cima dos nossos produtos agrícolas e quiserem colocar os seus produtos industrializados de graça no Brasil, aí para, né? Aí é muito mais benéfico para eles. Mas se o Brasil quiser negociar, o Brasil pode ser o representante dos países desenvolvidos nos BRICS. Galera, é geopolítica. Geopolítica é o mundo dos interesses. Então o Brasil ele tem que se aproveitar que nesse momento ele está sendo assim cogitado pelas duas alianças, né? E aí falar assim, ô Macron, vai ficar me criticando das políticas ambientais? Se me criticar, ó, não vou mais fazer parte da OCDE, tô junto com os BRICS. Ou Alemanha, não vai ratificar o acordo do Mercosul e União Europeia? Percebe? Tem que saber jogar o jogo geopolítico. Espero que o Brasil consiga fazer isso nesse, né, e nos próximos anos. Lembrando que também uma notícia super importante está relacionado à Rússia manter o fornecimento, né, de fertilizantes ao Brasil.
que faz parte desse contexto geopolítico que eu estou citando para vocês. A Rússia vê o Brasil novamente como um país estratégico. A Rússia ela conta muito hoje para superar as sanções praticadas pelos países ocidentais desenvolvidos, a América, a África e a Ásia como possíveis rotas de investimentos. Quem é a liderança geopolítica da América Latina? É o Brasil. É o país mais importante economicamente, populacionalmente e tal. Então a Rússia, ela garantiu que vai continuar, inclusive um telefonema entre Bolsonaro e Putin, que vai continuar fornecendo os fertilizantes ao Brasil. Lembrando que o Brasil, ele tem aproximadamente 70% de todos os adubos químicos, fertilizantes, vindo de países do exterior, e estima-se que mais ou menos 1/4 de todos os fertilizantes que a gente utilizou foram fertilizantes que vieram da Rússia. Então a Rússia garantindo, claro, garante o alimento mais barato para a gente, tá? Lembrando também que, segundo, né, fontes do Kremlin, tá? O Brasil ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto. Também teve uma conversa a respeito do Conselho de Segurança. O Brasil não faz parte do Conselho de Segurança permanente, mas está nesse momento como um membro rotativo. Só que a partir de 1º de julho, a gente vai assumir a presidência do Conselho de Segurança, né? Professor, que legal, vamos tacar o... Não, não é assim, tá? Não ganha tanto poder assim. Mas vai mediar situações, enfim. Então o Brasil vai ter um papel mais de destaque. Não é que a gente vai mandar em tudo, não é assim, tá? Mas a gente vai ter um papel mais de destaque para conseguir mediar as situações. E óbvio, né, que a Rússia está querendo já fazer o agradinho para o futuro presidente, né? Enfim. Hoje tivemos também a informação que o Medvedev, para quem não sabe, ele é um cara muito aliado do Putin, inclusive o Putin, ele entrou na presidência na Rússia, né, de 99 para 2000 e ficou até 2008, 2 mandatos. De 2008 a 2012, quando ele não pôde concorrer porque não podia a reeleição, a tripla reeleição, ele colocou Medvedev como presidente e o Putin ficou como representante do parlamento, primeiro-ministro. Então é um grande aliado, é quase como visto, é ruim falar isso, mas um pau mandado ali do Putin. E hoje ele faz parte do governo russo. Ele deu declarações bem fortes, falando que se a Lituânia continuar com essas sanções, com esses bloqueios em relação a Kaliningrado, a Lituânia vai sofrer reações seríssimas e que, inclusive, podem fazer acabar o oxigênio da Lituânia. Não se sabe se foi num sentido figurado, né? Então, sanções que vão impedir chegada de produtos. Falei, inclusive, Lituânia, vocês têm certeza? Vocês não são aquele país desenvolvido. Se vocês comprarem uma briga com a Rússia, isso vai causar problemas para vocês. A Lituânia, ela, segundo a própria Lituânia, está obedecendo ordens da União Europeia. A União Europeia aplicou sanções e, por isso, a Lituânia bloqueou o acesso a Kaliningrado. Lembrando que hoje, um grupo chamado de QNet, que é um grupo russo, e a Rússia tem muito essa questão, né, dos hackers e tal, realizou uma série de ataques cibernéticos, principalmente contra sites estatais da Lituânia, enquanto não liberar Kaliningrado, e falou que a situação só vai piorar no futuro próximo. Então pode ter um ataque por terra por parte dos russos e um ataque também cibernético por parte do QNet, que não sabe se tem exatamente quais relações tem com o Estado russo. Ok? Outro ponto que vale bastante a gente ressaltar também está ligado ao ataque que a Rússia fez hoje. A Rússia ela vem mudando um pouco seus ataques. Citei para vocês, por exemplo, a questão de Kiev, que foi atacado ontem, né? Em 4 pontos diferentes, inclusive o Jardim de Infância. E hoje a gente teve um ataque numa cidade próximo do centro da Ucrânia, do rio Dnipro, né, que corta mais ou menos ali ao meio o território ucraniano, um ataque a um shopping. Esse shopping, segundo dados da Ucrânia, estava com mais de 1.000 civis. Dentre civis, alguns morreram, outros estão feridos, tal. E aí fica a pergunta, né? Porque, galera, convenhamos, a Rússia atacar posições militares até faz sentido num conflito. A Rússia atacar, sei lá, infraestrutura, não é adequado, mas até faz sentido num conflito, né? Não estou defendendo a Rússia, no caso. Mas agora, atacar posições de civis, poxa, por que a Rússia faria isso? O próprio Zelensky, ele citou, falou assim, ó, o que a Rússia está fazendo agora é uma situação que tem 3 hipóteses. Pela Rússia, está voltando a atacar posições onde tem civis e tal. É causar o pânico na população para fazer o presidente ucraniano abdicar dos territórios, se dar por vencido na guerra. É fazer uma situação de ataque de infraestrutura. Então, por exemplo, o local que foi atacado hoje fica muito próximo de uma das principais refinarias de petróleo da Ucrânia. Será que eles querem dificultar o abastecimento? Pode ser. Ou então, obrigar, por exemplo, a União Europeia, ou o G7, ou a OTAN, a voltar a negociar com a Rússia. Será? Tem também uma 4ª hipótese, que o Zelensky não falou, né? Que seria a questão de
a gente percebe que a Ucrânia está recebendo cada vez mais armamentos perigosos. Inclusive os Estados Unidos está dando, né, mandando como se fosse um sistema de mísseis antiaéreos, defesa de mísseis antiaéreo, inclusive a longa distância, podendo atacar de 70, 80 até 120 quilômetros de distância. Isso coloca os russos em posição de desvantagem, ou pelo menos obriga eles a usar armas mais poderosas que não estão usando no momento. Isso aumenta os custos, aumenta o número de perdas de vidas, enfim. Então coloca os russos numa situação complicada. E a própria Rússia já tinha falado no passado que caso os países ocidentais dessem esses mísseis de longo alcance para os ucranianos, a Rússia ia atacar os centros de decisão. Centro de decisão, entendo que são as capitais, locais, enfim, onde estão os poderes políticos, governadores, prefeitos, ou Kiev, né? Claramente. Então, assim, cada vez mais aumenta-se a tensão e a Rússia está voltando a atacar pontos que não atacava desde o final de março. E para finalizar aqui o nosso vídeo, a reunião do G7 continuou. Depois de ontem, o G7 tem meio que debochado do Putin, né? O Boris Johnson falou que ia tirar foto sem camisa, o Justin Trudeau também, do Canadá, falou que o Putin está querendo se mostrar, por isso que ele tira foto sem camisa, enfim. Mas hoje, né, tivemos uma declaração do Olaf Scholz, bastante importante, que é da Alemanha, falando que o Ocidente, ou os países do mundo, eles não podem cair na balela russa que existe um Ocidente contra o Oriente. E que, na verdade, o que existe são governos democráticos, que, segundo eles, são eles, né, claro, tá? E existem os governos ditatoriais. E que essa é a oposição que existe no mundo. Lembrando que, para a reunião do G7, países, por exemplo, como o Senegal, países como a África do Sul, como a Índia, participaram também da reunião, foram convidados. E são países que não sancionaram os russos, até porque existe uma ligação mais próxima. Então, eles estão dando uma indiretinha, ó, Índia. Pô, você não está do lado dos BRICS, está do lado de ditadores. Não existe essa dicotomia entre mundo oriental e mundo ocidental. Olaf Scholz, claro, tentando fazer o seu papel. O Zelensky também deu uma declaração falando que os europeus têm que dar um jeito, né, os Estados Unidos, de acabar com essa guerra até dezembro, que é quando começa o inverno, porque, segundo o Zelensky, o que possivelmente vai acontecer? Se o conflito não acabar até dezembro, a Rússia vai ficar numa posição de vantagem novamente, porque os países europeus vão precisar da energia russa, do gás natural russo. E aí, será que a população, depois de um ano de inflação, aumento do preço dos combustíveis e tal, vai continuar apoiando que os países europeus continuem sancionando os russos em defesa da Ucrânia? Ou será que vai chegar em dezembro? Alemanha, putz, não aguento mais, temos que parar com as sanções. França, temos que parar com as sanções. Então o Zelensky está pedindo um ultimato até dezembro, tem que acabar o conflito, porque senão ele entende que vai acabar o apoio ao governo ucraniano, tá? E também foi falado, inclusive pela Ursula von der Leyen, sobre a reunião do G20 que vai acontecer, as 20 maiores economias do mundo. Existiu uma discussão no passado se a Indonésia, que vai sediar a reunião, deveria convidar a Rússia, que está sendo sancionada por uma série de países e tal. A Indonésia decidiu, por bem, inclusive estava na reunião do G7 também, tá? Que ela vai chamar todos os países. E que quem não quiser ir, que não vá. Inclusive a Rússia, então, ela está convidada. Alguns países ocidentais ameaçaram não ir e penso que vão acabar indo. A Ursula von der Leyen, que representa a União Europeia, falou justamente isso. Que ela vai sim participar da reunião, porque ela tem que falar algumas verdades na cara do Putin, e falou também que a reunião ela é muito importante para que um cara como Putin acabe estragando uma organização tão importante. Galera, convenhamos, na situação atual do mundo, essas organizações multilaterais, elas já estão se estragando. Não sei se a presença da União Europeia, enfim, vai limitar ou diminuir esse estrago que foi causado na nova ordem mundial. O que você pensa, pessoal, sobre o assunto? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.